Então, boa tarde a todos. É muito bom, prazeroso estar aqui com vocês. Cada vez que a gente consegue dedicar um pouco de tempo para as coisas que são realmente interessantes, realmente importantes para a nossa vida, a gente está expressando alguma espécie de mudança. Porque se você quer saber quem é você, que valores tem preponderado na tua vida, é só você saber no que você tem gasto o seu tempo. Não tem nenhuma maneira mais objetiva, porque tem muita gente que é elevado, que é espiritualizado de boca, mas é no tempo que você gasta, é que você mostra as suas prioridades. Se você quer saber como andam as suas prioridades, em que grau de evolução você tem estado, avalia a tua semana. Pensa consigo mesmo se você não tem gasto o seu tempo em coisa inútil. Quem nunca se pegou na frente de uma televisão falando assim, que perda de tempo? Não é verdade? Então, os parabéns para todos vocês que vieram para cá, para investir o seu tempo nas coisas que são eternas, nas coisas que vão ficar para sempre. Esse é o grande investimento que a gente pode fazer nas nossas vidas. Hoje nós viemos conversar sobre caridade e mediunidade e caridade, porque são os temas mais importantes dentro do Espiritismo. Não há como a gente deixar essas questões de lado, né? Não sei se vocês têm feito essas leituras, mas no mundo espiritual são várias as notícias sobre o Hospital Esperança. Vocês já ouviram falar? O Hospital Esperança hoje é noticiado por Dr. Inácio, na obra de Bacelli, por Emílio Corrêa de Miranda, na obra em parceria com Divaldo Pereira Franco. Quem mais? Vanderlei Oliveira, com Emmanuel Sufo. São várias as notícias que falam de um hospital no mundo espiritual. E um hospital praticamente voltado para os religiosos. Um hospício para os religiosos. Então, se vocês estiverem preocupados se vai ter assistência no mundo espiritual, pode ficar tranquilo. Certo? A gente tem lugar garantido num hospício no mundo espiritual para os religiosos. É claro que a pergunta que fica na cabeça da gente é por que os religiosos precisam de um hospício depois que morrem, não é isso? Por que? Será que a gente vai ficar louco depois que morre? Se tivesse um psiquiatra aqui, ele ia falar, não, a gente não vai ficar louco depois que morre, a gente já é louco. Mas a gente deixa de lado essas questões que podem assustar algumas pessoas. Eu, quando eu tive aula de psicopatologia na faculdade, eu perguntei para fazer piada para o professor, depois dele ter explicado sobre neuroses, psicoses, as doenças mais variadas, eu falei assim, mas eu tenho um pouquinho dessas coisas aí que você está falando. Ele falou, tem. Eu falei brincando para ser muito engraçadinho da turma e ele falou sério, tem. Eu não sei qual, mas tem. O fato é que nós, religiosos, nós temos um problema a mais do que outras pessoas, que é a expectativa com relação aos nossos atos. Como é que é isso? Uma pessoa ateia, quando faz o bem por quê? Pensem comigo. Por que uma pessoa que não acredita em Deus faz o bem? Por que vocês acham? Ele faz o bem pensando em alguma coisa, receber algum retorno depois que morre? Ele faz o bem porque ele teve vontade de fazer o bem. E o religioso faz o bem por quê? Não é? A gente guarda uma expectativa. O que vai acontecer depois? Quem acredita no céu e no inferno, acredita que fazendo bem ele vai para o céu. Ou pelo menos para o purgatório. Quem acredita, existe uma outra corrente dentro do cristianismo que acredita que depois que a gente morre, a gente fica dormindo até o dia do juízo final.
E aliás, as nossas crenças são tão importantes, são tão fortes para a nossa vida, que André Luiz, nos seus livros, ao fazer excursões por algumas partes do mundo espiritual, ele conheceu um galpão que tinha dezenas de milhares de camas enfileiradas, uma do lado da outra, dezenas de milhares de espíritos dormindo. E ele perguntou para o instrutor dele: mas o que é isso? Todo mundo dormindo aqui? Ele falou: são as nossas crenças. Quem acredita que vai morrer e vai dormir, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar dormindo mesmo. Então as nossas crenças determinam a qualidade da nossa vida aqui e ainda muito mais no mundo espiritual, claro. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa que fez, que é trabalhador da causa espírita, que já é médium ou trabalhador de qualquer outra forma, palestrista, dirigente, ele, por ter se dedicado muito tempo à causa, ele acredita que quando morrer vai estar uma situação especial para ele. E às vezes a pessoa nem formula isso, mas ela acredita. E aí é que dá o problema. Por quê? Porque grande parte das vezes o trabalho na mediunidade, 10, 20, 30 anos, o trabalho da presidência de uma entidade, ou na USE, ou de qualquer outra forma, garante para a gente uma melhor condição da morte? Não garante na vida e não garante na morte também. E as expectativas, quando elas são muito altas e elas não se confirmam, enlouquecem qualquer um, gente. Que a pessoa morre depois de ter se dedicado a vida toda para a causa. Isso não é só no espiritismo, porque algumas pessoas acreditam que cumprindo os sacramentos básicos, quando é no catolicismo, eu vou morrer e vou estar de bem com Deus. Eu batizar, eu crismar, eu casar, antes de morrer tomar extrema-unção, ora, eu vou morrer e vou estar limpinho. Eu vou estar de bem com Deus. Numa outra corrente dos evangélicos, se eu pagar o meu dízimo e louvar bastante, eu também vou estar de bem com Deus. E a pessoa foi tão doutrinada naquilo, e ela se acomodou tanto naquele tipo de proposta, que ela acredita realmente naquilo. E como a gente vem para o espiritismo, vem com a vontade de fazer diferente, mas com a mesma cultura religiosa, isso é muito importante que a gente perceba o que é isso. Até tem gente que brinca que nós somos espiritólicos, meio espírita, meio católico, porque a gente vem para cá e vem com uma expectativa típica ainda. Então a pessoa chega aqui e começa a mapear: o que eu tenho que fazer para ficar bem com Deus? Aí ouve, daí fala assim: acho que eu tenho que ouvir palestra, né? Palestra deve ficar mais ou menos com Deus, seminário deve ficar melhor ainda, né? Então vocês vieram aqui, já tem né? Meu céu, minha vida, se vai ter uma casinha lá em nosso lar, quem sabe a gente consegue, não é verdade? Muito bem. Aí a pessoa fala: não, tem que tomar passe também, comprar rifa, comprar cesta básica para as pessoas, participar disso. Quando tem noite da pizza, comprar umas pizzazinhas. O que, afinal de contas, deixa a gente de bem com Deus? O que vocês acham? Oi? A caridade. A caridade. A caridade. Mas o que é a caridade? Se fizer uma pesquisa para umas pessoas, quase todo mundo vai falar: caridade é igual a cesta básica. Não é verdade? Porque você pensa em caridade, fizer uma pesquisa, caridade é o quê? Cesta básica. Quando você vai no Evangelho, você vai, por exemplo, uma das poesias mais lindas do Evangelho, está em primeira carta aos Coríntios, em que Paulo fala que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que ele desse todos os seus bens e desse o seu próprio corpo, se ele não tivesse amor, ele nada seria. E conforme o exemplar da tradução que você pegar, você vai pegar a mesma frase, falando assim: se eu não tivesse
caridade, eu nada seria. Nas traduções do Evangelho, caridade é igual a amor. E isso dá a dimensão, na minha maneira de ver, exata do que vem a ser caridade. Caridade pode ser feita com cesta básica? Pode. Você pode dar cesta básica com amor. Você pode dar cobertor com amor, pode dar brinquedo com amor. Mas pode dar sem também? Você não pode dar das coisas sem? Eu brinco que no dia seguinte do Dia dos Namorados, como eu sou assistente social e trabalho muito com a mulherada, aí faz um ranking dos maridos, né? Marido que deu flor, tudo bem, elogiado, né? Marido que deu uma joia, aí melhor. E fica aquela disputa, não, meu marido me deu isso, meu marido me deu aquilo. Aí uma delas fica ali meio quietinha, está até meio saindo da história. E que houve? Seu marido deu o quê? Pois é, meu marido nem lembrou. A gente mede, nós aprendemos a medir as coisas pela matéria. E a caridade fica expressa na matéria também. Nós acabamos trazendo tudo para o campo da matéria. Se vocês falarem, isso não é assim com a gente, que bom para você. Mas talvez você devesse investigar um pouco mais, se não é mesmo assim. Se numa festa de final de ano, está chegando agora, se reúne a família, aí vem o cunhado com um carro novo, brilhando. Você olha para a tua garagem, você pode falar para mim que você não se sente menos nessa situação. Eu vou acreditar em respeito às pessoas, mas nós fomos programados que a gente vale pelo que a gente tem. Vocês acham que essa programação não é eficiente? A programação que rege a televisão, o rádio, todos os meios de comunicação, que está na internet, que faz tudo movimentar, que faz o futebol andar, que faz a arte mudar, tudo funciona à base de publicidade. Vocês acham que eles jogam dinheiro fora com a publicidade? Eu acho que não. Eu acho que a publicidade é um meio de programação das nossas mentes, que faz a gente ir se divertir em shopping center. Como assim? Shopping center é um lugar de compra. Você vai para um lugar de compras para comprar. Por que tem compra por impulso? Sabe o que é compra por impulso? Você está no meio do supermercado, está alguém com o microfone lá falando de uma coisa que era R$500, está 200, último tipo, super barato, super promoção. E as pessoas vão lá e compram. Chega em casa, se tem um chato na tua casa, ele pergunta assim, mas você precisava? Aí toda a empolgação do cara que tinha comprado uma coisa de 500 por 200, chegou em casa super satisfeito, aí é que ele se dá conta, eu não precisava, eu fui induzido pelo materialismo. E as pessoas, os religiosos inclusive, nós nos perdemos na religiosidade. A gente não sabe para que a gente está aqui. A gente não sabe qual é o sentido da coisa. A gente não sabe qual é o inimigo da religião. Se as religiões soubessem quem é o inimigo da religião, elas estariam se juntando. Todo o espiritualismo e todas as religiões são espiritualistas. Eu não conheço nenhuma que fale assim, morreu, estourou. Tem alguma? Então toda religião acredita em espírito. Depois o que acontece depois é uma briga danada, mas até aí a gente vai. Se as religiões soubessem que o inimigo do espiritualismo é o materialismo, que é o materialismo que afunda a vida das pessoas, que faz as pessoas se perderem, materialismo que tem um parente ali muito próximo que é o sensorialismo. O que é o sensorialismo? A vida é mais legal quanto mais prazer eu tiver. Prazer manda nas pessoas?
As pessoas se movimentam buscando prazer, seja do sexo, seja das drogas, seja do álcool, seja da comida. Você acha que isso atrai as pessoas? Isso que eu falei? E as pessoas ficam vivendo atrás do prazer, atrás do ter, atrás das coisas, e elas se afundam junto. E não foi por falta de alerta. Teve um rapaz, bem mais jovem que eu, que há um tempo atrás falou para as pessoas assim: não coloquem a sua alma aonde a traça rói, a ferrugem corrói e aonde os ladrões levam. Não coloque, não é ali que estão as prioridades do ser, porque se você colocar, aonde estiver o seu tesouro, lá estará seu coração. E o Espiritismo é muito claro para concordar com esse maravilhoso rapaz, porque ele fala que uma pessoa, quando morre, e ela morre apegada ao dinheiro, tem espíritos que são flagrados na literatura espírita há mais de 200 anos agarrados num cofre. O que vocês acham? De 200 anos amarrado num cofre. Tem pessoas que quando morrem ficam tão apegadas ao corpo que elas sentem a putrefação do seu próprio corpo, os vermes comendo o seu próprio corpo. Por que é que isso acontece? Apego, porque colocou o seu tesouro aonde? No corpo. Tem gente que vive do corpo. Quanta gente hoje em dia se vive tanto do corpo que morre-se por corpo. Por que fulano morreu? Morreu com uma lipoaspiração, certo? Morreu por quê? Por corpo. Tem gente que morre por selfie, né? Já tem bastante gente morrendo por selfie. Chega na beira do precipício, pega o celular. Não, esse ângulo tá bom, e vai. Tem gente, vocês sabiam? Tá cheio, é a causa mortes mais recente. Até hoje, os filósofos perguntam entre si, debatem muito sobre qual é o sentido da vida. Mas teve um momento em que Jesus falou claramente qual é o sentido da vida. Falou para todos nós. E essa passagem a gente deveria se apropriar muito mais. Qual é o mandamento maior segundo Jesus Cristo? Ele foi assim um pouco mais bonito de tudo que ele fala, que é um poeta, né? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua razão e o teu espírito. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses três amores são o sentido da vida. É por isso que nós viemos à Terra, e é para isso que a religião, se for eficiente, se for boa, vai te levar. Se a religião e o religioso não forem bons, não levam para o amor. Tem muita religião, pelo que vocês avaliam, tem muita religião levando as pessoas para o amor. Você entra numa casa espírita, você vê todo mundo unido, um cooperando com o outro, todo mundo fraterno, não há fofoca, não há disputas pessoais, ninguém leva as questões para si, todo mundo entende que é para a gente se unir em prol de um bem maior. Não é isso que vocês veem? Se não é, e essa risada está me querendo dizer que não é, quer dizer que nós estamos mal das pernas, gente. Nós estamos mal das pernas. E se vocês não admitirem isso, que a gente está mal das pernas, a gente está pior ainda. Porque quem não tem problema não tem solução. Se você tiver 15 mil reais para fazer uma reforma na sua casa, chegar um engenheiro, um mestre de obras, falar assim: ih, Maurício, essa rachadura aqui é problema, hein? Se você não der botar essa parede abaixo, fizer outro pilar, isso aqui vai cair. Aí você fala: não, eu já comprei isso desse jeito, não vai ter problema nenhum. Aí eu pego uma massa corrida, tampo direitinho, pego uma bela tinta,
Passo ali, e quando a casa cair, vai cair com pintura nova, porque é uma coisa bonita, uma casa cair com pintura nova. Se a gente não perceber que tem um problema, nós não temos como resolver o problema. Tome um remédio. Se eu falar para você, tome um remédio, você vai falar, para quê? Se você não acha que não tem doença, você vai tomar remédio? Claro que não. Só toma a solução, só toma as medidas de solução quem investe, quem sabe que tem um problema. Então nós precisamos reconhecer: boa vida e boa religião é aquela que nos conduz ao amor, à fraternidade, à caridade, à compaixão. Se a nossa prática não está batendo com isso, temos que rever agora. Temos que rever urgentemente que valores têm norteado e estão dirigindo as nossas casas, as nossas vidas e as nossas decisões. Porque senão, depois que a gente morrer, Hospital Esperança. Por quê? Porque você cumpriu as obrigações do mundo. Eu sou religioso, me falaram que eu precisava fazer isso, isso e aquilo. A vida toda eu fiz. Batizei, comunguei, casei, crisma, tudo. E tomei extremunção. Antes de morrer, estava lá o padre, eu falei que arrependia de tudo. Com que expectativa morre esse espírito, gente? Ele morre achando que asinha é pouco para ele. Tapete vermelho, Jesus na ponta. É fácil a gente falar das outras religiões, mas segundo todos esses livros que eu falei para vocês no início, essa quebra espiritual está acontecendo com os espíritas quando morrem, porque ali eles descobrem que o que eles tinham dado valor não era exatamente o cerne da questão. Então, o mundo espiritual trouxe para a gente esse tema hoje, porque eles estão com o Hospital Esperança sobrecarregado, sabe? Maca no corredor, o pessoal do SUS, gente brigando, fazendo greve na porta. É lógico que não tem nada disso, mas eles estão sobrecarregados também, e eles gostariam muito que tivesse uma ação preventiva para diminuir a quantidade de gente internada no Hospital Esperança. Ou vocês já querem chegar em casa e já ver no plano de saúde, se tem lá no livrinho, né? Hospital Esperança. Peraí, deixa eu ver, não adianta, gente, não tem, porque é lá, é de lá. Então nós precisamos pensar na raiz. E pensar na raiz do Espiritismo, moralmente. Qual é a raiz do Espiritismo no aspecto moral? Kardec deixou muito claro: o Espiritismo não acrescenta nada no aspecto moral ao cristianismo. Então, entender o porquê, qual é a razão de nós estarmos aqui, qual é o sentido último de tudo que nos acontece, tudo, não só dentro da casa espírita. Por que você teve o filho que você teve? Porque você teve a mãe que você teve? Porque você teve a doença que você teve? No fundo, a raiz última de todas as nossas questões está no chamamento ao amor. Ai, Maurício, como é que pode ser uma doença chamamento ao amor? Qual é a primeira coisa que a pessoa faz depois de uma semana de cama no hospital? Você lembra de quem? Você começa com o Pai Nosso meio arremedado, que nem lembrar direito, você lembra como é que é, e Deus vai falar assim: caramba, Maurício, você ainda lembra como é que faz o Pai Nosso? Que bacana! Dá uma dificuldade para alguém, para ele começar a pensar na raiz das coisas. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje: pensar o rumo das coisas. Primeiro rumo das coisas é o sentido geral da vida. E pensar no Espiritismo, o rumo geral das coisas, eu também preciso de cola. A gente precisa pensar os princípios básicos do Espiritismo. São 5 os princípios básicos do Espiritismo, e a gente precisa pensar todos eles à luz das coisas que são e não das coisas que aparecem, à luz do interno e não à luz do externo, à luz do que Jesus e do que é a essência da vida e não do que é a aparência. E as 5 crenças básicas, os 5 pilares básicos do Espiritismo são:
a crença num Deus único. Ai, Maurício, mas isso é Moisés. Isso é Moisés, isso é do judaísmo. Sim, mas o Espiritismo não surgiu do nada. Quem gosta de falar que é do nada, tem jovens que falam assim: nossa, eu tive uma ideia do nada. Eu falo para a pessoa mediunidade. Como é que é do nada? Do nada não vem nada. Do nada só produz nada. Quando você tem uma ideia do nada, uma coisa inteligente do nada, só pode vir de uma causa inteligente. Um efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligente. Então, o Deus único é o primeiro pilar do Espiritismo e de todo o cristianismo, mas que as pessoas esquecem. Porque se você for analisar o Deus único no catolicismo, você vai ver. Você chega numa igreja, se a igreja é dedicada a São José, tem lá no fundo uma imagem bem grande de quem? São José. Do lado vai ter um outro nicho para o santo, um nicho para o outro, vai ter até um nicho para Jesus Cristo. Isso é Deus único, gente. Não são vários deuses, de qualquer forma. Não tem seitas, não tem cultos para vários deuses. Deus único. Tem gente que gosta de entra numa casa espírita e vê mais destaque para Allan Kardec. Ah, mas Allan Kardec é o nosso fundador. Deus único. Qual é o grande ídolo? Qual é o grande rumo? A grande referência do Espiritismo? É Deus. Mas Deus é o que? Segundo a melhor definição que está nos Evangelhos, que está em João, Cartas de João, ele fala: Deus é amor. Deus é amor e Jesus está conduzindo tudo a gente para o amor. Então, se tivesse que ter um símbolo a ser idolatrado, nós precisaríamos idolatrar o quê? O amor. E saber obedecer Moisés quando falou: não use o santo nome de Deus em vão. A gente usa o nome do amor em vão? Tem homem que bate em mulher e bate por amor. A maioria dos pais que batem nos filhos por amor. Tem gente se matando agora em nome de Alá. Como o cristianismo matou muito em nome de Deus também. Torturou. Você vai na Europa, você vai ver instrumentos de tortura que se torturava em nome de Jesus, em nome de Deus. A gente usa o nome de Deus em vão? A gente não precisava ser mais cuidadoso ao falar a palavra amor? Ah, eu amo Corinthians, eu amo comprar sapato, eu amo. Gente, a palavra amor precisava ser respeitada pela gente. Precisava ser. A gente não pode confundir amor com ciúme, por exemplo. Amor com apego. O amor é o que Jesus exemplificou. Alguém ama alguma coisa aqui? Vocês acham que vocês amam alguma coisa? Se o amor foi o que Jesus fez, vocês amam alguma coisa? Aí a gente precisa ser mais. Eu amo meu cachorro. Ok, é lindo você cuidar do seu cachorro, é lindo você cuidar do seu filho, mas até o filho, você ama de verdade? Pensa bem. Quando a gente fala em Deus único, quando a gente fala em culto ao Deus, a gente precisa entender a essência disso, porque senão fica, quando você não entende a essência, fica brigando se é Deus, ou Alá, ou Oxalá, ou os nomes que você quiser dar. Mas o nome de Deus, o nome que a gente dê para Deus, importa. Deus é um, é único. O nome que a gente tem que dar para ele não é se ele é um velho barbudo que está lá na Capela Sistina, não é se ele é um orixá como se representa na Umbanda. É o amor, e o amor puro. Esse é o nosso rumo, esse é o nosso sentido. Entender o que é esse amor puro é o sentido da nossa vida.
vida, é investigar isso. Deus único parece uma questão fácil para a gente, mas nem na prática e nem na teoria, filosoficamente, nós precisaríamos entender um pouco melhor o que é isso. Inclusive voltar a Moisés e falar para a gente mesmo: não use o santo nome do amor em vão. Cada vez que você usar o amor, usar a palavra amor, você deveria, sabe, como os mais velhos falam para a gente, pensa bem, senão vou pôr pimenta na língua. Eles deveriam receber pimenta na língua quando usam o amor errado, porque é muito complicado você amar, cuidar do seu carro, amar o seu time de futebol, amar comprar isso, comprar aquilo. O segundo princípio do Espiritismo, depois do Deus único, é a imortalidade da alma. Aí nós estamos tranquilos, porque todo mundo idolatra e cultua a imortalidade da alma. Muito pelo contrário, nós já vimos aqui que a gente gosta das coisas, que a gente quer os prazeres, que a gente quer estar envolvido na sociedade de consumo. Então você falar que você tem como princípio a imortalidade da alma, mas na sua prática é uma prática de consumismo e de materialismo, não bate. Para você ser espírita de verdade, você precisa pensar no amor em primeiro lugar, como Deus único. O meu Deus é o amor. Eu cultuo o amor. Eu busco o amor em todas as minhas relações. Quando eu vou fazer caridade, eu penso no amor. Quando eu vou receber um espírito, eu penso no amor. Quando eu vou atender alguém na recepção, eu penso no amor. Quando eu vou lavar o banheiro do centro, eu penso no amor. Dá para pensar no amor lavando o banheiro? O que você acha quando você enche a garrafa de água da sua casa? Você pensar com raiva. Esse calor danado, tanta gente para tomar e só o trouxa aqui para encher. Você vem em casa cheio de sede, um calor danado, abre a geladeira e está lá a garrafa. Sem uma gota de água, mas a garrafa está lá geladinha. Aí você fica com raiva e enche a garrafa de água com raiva. Se você tem dúvida a respeito disso, já existem experimentos, inclusive de um cientista japonês, está lá na internet, que ele comparou no microscópio eletrônico a molécula da água benta e a molécula da água comum. E a molécula das duas águas são diferentes. Pesquise. Se você não acredita, pesquise. Então, nós podemos fazer de tudo um ato de amor. Beber água, tomar banho, comer, ir no banheiro, tudo pode ser um ato de autopasse e um ato de transmissão de energias positivas. Pense a respeito disso. Isso é uma maneira muito concreta de falar assim: eu tenho um Deus único. Eu remeto todas as minhas atitudes a um exercício de amor. Aqui ninguém está cobrando que tenha um amor como Jesus, mas você fazer de cada ato que você tem um exercício de amor para alcançar Jesus, isso é realmente ser cristão. Isso é realmente você pensar, se colocar no rumo, se colocar na boa vontade, no exercício. Não chegar até lá, porque aí se fosse para ser como Jesus, não sobrava um aqui, né? Não tem plano facilitado. Então, o Deus único, a imortalidade da alma. O terceiro princípio do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Nós temos uma pluralidade nas nossas vidas e cada um lida com essa pluralidade de uma maneira muito diferente. Homens e mulheres, eles se relacionam bem? Tem competição entre homens e mulheres? Tem competição entre os cristãos? Tem competição de tudo quanto é jeito. Nós, no Espiritismo, temos um grande ganho para aprender com a diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros. Por quê? Pergunto eu. Se você for construir uma casa e só tiver engenheiros, você constrói bem essa casa? 5 engenheiros constroem bem uma casa? Fazem instalação elétrica, encanamento, fazem tudo bem? 5 arquitetos? 5 serventes de pedreiro?
Não, precisa ter alguém para fazer o desenho da casa, precisa ter, se for um prédio, se for uma ponte, pior ainda. Nós somos diversos, e essa diversidade, por que será? Por que você acha que tem culturas diferentes na Terra? Os japoneses têm coisa para ensinar para os brasileiros? Os alemães têm coisa para ensinar para os brasileiros? O brasileiro tem coisa para ensinar para os outros? Por que nós somos tão diversos? O que Deus quis dizer com isso? Que o homem precise da mulher e a mulher precisa do homem para reproduzir. Vocês lembram da sexta série, da ameba? A ameba é assim, a ameba é a amebinha, daí vai crescendo. Amebona, quando ficou bem grande, ela começa a fazer cinturinha. Fez cinturinha, divide em duas, pronto, já reproduziu. Você já viu um ser humano reproduzir desse jeito? Deus mandou para o ser humano reproduzir, ele precisa juntar. A união entre os diferentes precisa acontecer para construir um prédio, para ter reprodução, para fazer tudo, para fazer uma casa espírita. Precisa ter alguém que tenha mediunidade, alguém que tenha direção, alguém que saiba falar, alguém que receba, alguém que tenha boa vontade. Aliás, todos deveriam ter. Mas nós precisamos da diversidade. Para quê? Para cooperar, para nos ajudar, para nos integrar. Porque o grande inimigo das nossas existências, qual é a grande empecilho para o ser humano crescer espiritualmente? O demônio. Oi? O ego. No Livro dos Espíritos, Kardec faz um tratado no meio do Livro dos Espíritos, falando sobre a origem de todos os males, que é o egoísmo. O egoísmo e o orgulho estão na matriz de todos os males. Todas as violências têm, no fundo, a necessidade de eu obrigar o outro a pensar como eu, a agir como eu, a obedecer o que eu quero. Esse entendimento, ele é fundamental a gente ter, especialmente quando a gente fala em diversidade. Se está nos princípios do Espiritismo, eu aprender a lidar com a diversidade, é por quê? Porque eu preciso, para sair do egoísmo e alcançar o amor, tem que ter uma trajetória nisso. Como é que eu consigo? Como é que você acha que vai conseguir amar como Jesus amou? A gente canta, né? Amar como Jesus amou. Como é que vocês acham que vão conseguir amar como Jesus amou? Quem tem uma dica aí? É fácil. E Jesus foi claro: sereis reconhecidos pelo amor que tiveres uns pelos outros. Falou para os discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Beleza? Como é que a gente vai amar como Jesus amou? A gente precisa ter um caminho didático para chegar do egoísmo até o amor. Qual é esse caminho? É a cooperação, é a interdependência, é eu me colocar no lugar do outro, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. E assim você vai treinando a sua insuficiência, porque o arrogante, o orgulhoso, acha que é autossuficiente. Vocês conhecem gente assim? Que acha que sabe tudo? Não interessa o assunto, ele sabe tudo, ele lembra a resposta para tudo? Tem no meio espírita também. Também, porque o orgulho, infelizmente, ele é universal. Então nós precisamos pensar na diversidade. A pluralidade dos mundos habitados não é apenas o fato de existirem outros planetas habitados. Não é apenas o fato da gente aprender a trabalhar com a diversidade das pessoas, porque cada um de nós somos um mundo, cada religião é um mundo, cada cultura é um mundo. Nós somos a pluralidade dos mundos habitados. Hermes Trismegisto, muitos anos antes de Sócrates, que veio 500 anos antes de Jesus, já falava que no micromundo é como no macromundo. O macromundo, que é o universo, tem muitos mundos habitados, mas aqui nós temos muitos mundos habitados. Você é um universo de mundos habitados.
Como assim? Peraí, Leon Denis, Emmanuel falaram que nós viemos do átomo e vamos chegar ao arcanjo. Você tem muito átomo dentro de você? Quantos? Quantos átomos você acha que você tem dentro de você? Eu nunca li, eu podia perguntar no Google quantos são, mas deve ser alguns bilhões de átomos dentro de você. Então você é um universo de seres. Você é um universo de seres que um dia vão ser arcanjos, porque a trajetória de cada um dos seus átomos é o quê? Sair da condição de átomo e chegar até a arcanjo, passando pelo nosso estágio. Então nós somos a diversidade, nós temos essa diversidade, nós podemos encarar as pessoas diferentes da nossa família, não como doenças, como empecilhos, como adversidade. Você pode encarar de outra maneira. Você tem gente diferente de você dentro da tua família? A questão da religião não é até o momento de até separar um pouco em algumas conversas? Não fica um atritozinho? Isso foi previsto. Jesus falou assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Depois de mim, numa família serão 3 contra 2, 2 contra 1, porque ele veio dividir as pessoas, porque toda mudança causa uma reação, causa tensões. É claro que sim. Ou você acha que você vai promover alguma mudança e todo mundo vai te abraçar e vai falar: nossa, que bom. Se você passar pela terra e não causar nenhuma reação, ninguém estranhar e ninguém se opuser às suas posições, meu amigo, você não fez diferença. Você foi uma cadeira. Tem gente que fala, se queixa muito de não ser compreendido. O pessoal não me compreende bem. Na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho. Meu amigo, Jesus não foi compreendido. Kardec enfrentou uma série de problemas. Você já viu a vida de Chico Xavier? Quem foi? Desde pequenininho foi torturado por causa da mediunidade. E você quer ser acolhido, bem visto? Não, nós somos agentes de mudança. E a física diz que a cada ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Se você está agindo, você vai provocar o quê? Reações. Se você não provocar reações, meu amigo, a tua vida está sendo quase que inútil. Então nós vamos sofrer reações mesmo. Mas a diversidade, ela é fundamental para a gente aprender a cooperar, e a cooperação é fundamental para a gente um dia aprender a ser fraterno, e a fraternidade é um grande caminho para o amor de Jesus. Não adianta só achar que tem ET no mundo e falar assim: eu entendo o que é a pluralidade dos mundos habitados. O ET é só uma parte, é só uma parte. Oi? Mas na verdade, o Espiritismo tem muitas pessoas que veem isso, e eu vou falar para você que nas casas que eu conheço, que fazem trabalhos de cura, eles estão vendo muitos seres coloridos, com cabeça grande, um olho diferente, quase sem boca, e às vezes com 2,5 metros, às vezes com 3 metros de altura. Eu sei que isso é um assunto que não se comenta muito, tem gente que assusta com isso, vai fazer o quê? Mas eu não venho aqui para agradar. Na verdade, a gente acha que ET é só o disco voador que aparece aí à noite. Tem gente que anda só olhando para cima, né? Só tropeça no chão, só anda olhando para cima. Mas as forças extraterrestres, elas estão por toda parte, e especialmente nas casas espíritas. E se você já ouviu falar sobre o livro Os Exilados de Capela, você vai chegar à conclusão de que você é um ET. E aí você vai falar assim: você acredita em ET? Não acredito. Você acredita em espelho? Por quê? Porque se você olhar no espelho, você vai ver um ET. Nós somos extraterrestres, segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, e segundo o livro Exilados de Capela, de Edgar Armond. São duas fontes muito claras. Isso não quer dizer que a gente deve entrar numa paranoia
paranoia de ver ET para tudo quanto é lado. Quer dizer que existem muitos mundos habitados. Sabe quais são os números? É o seguinte: na Via Láctea tem 100 bilhões de sóis iguais aos nossos, nos seus sistemas solares. 100 bilhões. E no universo conhecido, estima-se que haja 200 bilhões de galáxias iguais à Via Láctea. Para você saber quantos sóis estima-se que tenha no universo, você tem que multiplicar 100 bilhões por 200 bilhões. Não há calculadora para isso. E aí você imaginar que Deus criou tudo isso para ter vida só na Terra, é um direito seu, que a gente respeita, tá bom? Mas não é para virar paranoia e ver ET tudo quanto é lado. Os ETs são filhos de Deus, né? E nós somos extraterrestres aqui na Terra também, porque olha, tem uns caras bem estranhos, fala a verdade. Depois de falar sobre Deus único, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, o quarto princípio básico do Espiritismo é a reencarnação. A reencarnação também é muito mal compreendida pelos espiritólicos. O espiritólico acha que a reencarnação é uma maneira de Deus punir quem agiu errado. Então é assim: a pessoa fez uma coisa errada numa vida, vem na outra com um problema. Abortou muito numa vida, na outra vida vem infértil. Deu um tiro na cabeça numa vida, na outra vem com paralisia cerebral. Ou seja, é Deus punindo. Deus não mata, mas achata, olha só. Ou seja, a pessoa mudou de religião, mas não mudou de pensamento. Vocês entendem que nós estamos pegando princípio por princípio para dizer que não adianta a gente adotar e nem mesmo saber de cor, como eu não sei, os princípios do Espiritismo, mas é você trazer o Espiritismo para quê? Para que serve uma religião? Para a gente se melhorar. Disse Jesus: conhece uma árvore pelos seus frutos. E a gente se melhora no sentido do quê? Já foi falado, do amor, da sensibilização do amor. Então, quando você fala de reencarnação, se reencarnação não é para punir as pessoas, é para quem então? É do amor. Mas praticamente, na prática, a pessoa que se acha muito orgulhosa e muito arrogante da sua condição social, rico é melhor que pobre. Tem rico que acha isso? Tem branco que se acha melhor que negro? Tem homem que se acha melhor que mulher? Tem ou não tem? Aí a pessoa passa uma vida fazendo maldade para o sexo oposto, oprimindo a classe social inferior, oprimindo o negro por ser negro. Isso aconteceu? Acontece? O que Deus faz? Vai punir? Não. A pedagogia, a primeira pedagogia de Deus é o amor. Ele vai chamar a pessoa a se rever os seus conceitos pela solidariedade, pela compaixão. E é assim que nós somos chamados. As pessoas que estão à tua volta, se você tem um filho drogadito, se você tem uma pessoa teimosa, se você tem um parente alcoólatra, são chamamentos a quê? Ao amor. Mas é o amor no sentido da solidariedade. Coloque-se no lugar. Quer saber como ajudar um alcoólatra? Coloque-se no lugar dele. Não precisa beber tanto, é só uma questão filosófica, certo? Mas coloque-se no lugar dele. É a compaixão. Para você ajudar alguém, você precisa se colocar no lugar do outro. Tem casa espírita que dá cesta básica para a pessoa que não pediu, que não precisa. Por quê? Cesta básica é caridade? Não. Para você fazer caridade, você tem que ouvir. Se você conseguir ouvir a outra pessoa, você vai saber o que ela está precisando. Se você souber o que ela está precisando, você vai fazer caridade. Senão você só está impondo para conseguir o teu lugar no nosso lar, para satisfazer a você e não a pessoa que está precisando. Reencarnação, a função didática da reencarnação é que um homem orgulhoso, que oprimiu muitas mulheres em muitas vidas, ou rico, ou branco, etc., ele pode, numa certa vida, nascer mulher, nascer pobre e nascer negão. Ah é?
Você achava que era melhor? Aí você nasce pobre. Imagina um cara que é arrogante, que oprimiu mulheres em muitas vidas, nascer mulher. Deve dar uma quebrada no cara, não dá. Imagina um judeu nascer palestino. Imagina um santista nascer corintiano. Aí é muita punição, né? Pois é. Oi? Nós somos chamados à verdade que nos libertará, segundo Jesus. Pela própria filosofia atesta isso, ela é fruto de você olhar uma coisa de diversos pontos de vista. Entenda comigo, se você tiver um acidente, uma batida de carro aqui na esquina, tiver pessoas a toda volta da esquina, você vai ter, tiver 20 pessoas olhando de pontos de vista diferentes, você vai ter algum depoimento sobre como foi o acidente igual ao outro? Não, porque os pontos de vista diferentes dão visões diferentes de uma mesma realidade. Para o juiz poder julgar bem quem foi o culpado, quem não foi, ele vai pegar o testemunho de todos, ouvir todas as pessoas, trazer para o juízo dele os diversos pontos de vista, porque assim ele se aproxima da verdade. E sabe como é que você se aproxima da verdade? Experimentando pontos de vista diferentes. O homem nascer como mulher, ele aprende. O rico nascer como pobre. O branco como negro, o brasileiro como japonês. É a diversidade, é a maneira de você se reencarnar em diversas posições. Não fica completamente diferente do que punição. Deus não quer punição, Ele quer que a gente evolua para aprender. Abra a nossa mentalidade. Abrir a nossa mentalidade. É para isso que nós viemos na Terra. E se você, mas só tem esse meio da reencarnação para aprender? Não. A gente, segundo Jesus, você para entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo, na matéria e no espírito. Se você reencarnar, mas continuar racista, continuar sexista, continuar violento, não adianta reencarnar. Tem negro que tem preconceito racial contra negro. Tem mulher que o que ela mais gosta de falar é mal de mulher. E assim por diante. Então não adianta só nascer de novo. Você precisa nascer de novo e abrir o teu espírito para a diversidade. A gente faz isso? Às vezes sim, às vezes não. É para isso que serve a reencarnação. E você enxergar isso dessa forma é maravilhoso. O último princípio, que vai tocar mais diretamente no que a gente fala, é a comunicabilidade dos espíritos, que é o princípio espírita que mais mexe com a questão da reencarnação. O horário já foi. Nós somos um organismo, como Paulo falou nas suas cartas. Nós somos um. Nós aparentamos ser diferentes, mas nós somos um organismo. Você está o tempo todo em comunhão com outras forças. Que forças? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Conforme o teu padrão mental, você arruma amigos. Você está com um amigo ruim na tua vida? Pensa que tipo de pensamento você tem que cultivar. Esse é o convite que você está mandando. Tudo isso é mediunidade. A mediunidade se estabelece no dia a dia, no andar. Você está andando na rua, você está sendo médium. Como assim? A partir da sintonia. A sintonia é estabelecida a partir do quê? Do teu pensamento. Cada pensamento que você emite, você está lançando um convite para o mundo espiritual. E o mundo espiritual aceita todos os convites. Todos. Se você acha que pode cultivar ideias de vingança, de rancor, de culpa, vir para o centro espírita como um passe fica legal, você vai ficar legal algumas horas durante a tua semana e todo o resto da semana você vai estar entregue à má sintonia. O que você acha disso? A boa essa troca? Nós somos médiuns o tempo inteiro, seja de incorporação, seja de
Divaldo fala que o Chico Xavier tinha uma mediunidade olfativa, porque ele exalava perfume. Quem quiser acreditar, acredita. Não estamos aqui para fazer, para obrigar ninguém a entender nada diferente. Ele tinha múltiplas mediunidades. Todos nós temos a mediunidade intuitiva. Todos nós já tivemos um sonho que você sabe que era a realidade. Então, naquele momento, você estava em comunhão com o mundo espiritual. Nós estamos sempre em mediunidade, sempre abertos ou não para um tipo de mediunidade ou para outro, porque na verdade a nossa verdade, a nossa liberdade, a nossa decisão é: que mediunidade eu vou atrair para a minha vida? Essa é a nossa decisão. Eu não posso decidir se eu vou ser médium ou não. Essa decisão você não tem, você já nasce médium. Agora, decidir que tipo de mediunidade, que tipo de correntes o meu rádio, que tipo de ondas sonoras o meu rádio vai expressar, isso é a decisão de cada um. Por isso é que Jesus nos deu a grande receita para os médiuns de todos os tipos: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Disse ele. Nós precisamos o tempo todo, não basta agir, não basta você ser ator da cena, você precisa também ser o diretor, que pergunta para o Maurício, tem que ter um Maurício para perguntar para o Maurício assim: você está pensando em quê? Que tipo de energia você está cultivando? Qual é o padrão vibracional que você está alimentando? Se eu faço isso, eu estou vigiando a minha sintonia, e quando eu percebo que a minha sintonia cai, vocês percebem que a sintonia de vocês cai? Vocês fazem o quê? Jesus falou vigiar e orar, mas quando ele falou orar, vocês acham que ele pensou no Pai Nosso ou na Ave Maria? Quando ele falou a oração, estimula a gente a pensar nos diversos tipos de oração. Se nós tivéssemos aqui uma outra dinâmica, onde pudesse cada um falar o que eleva a sua vibração, a gente ia descobrir que as receitas são as mais variadas. Tem a gente aqui que eleva a sua vibração andando na praia com água do mar até a canela. Tem gente que muda a vibração mexendo com vaso. Ela quando está estressada vai lá, mexe com vaso, beleza. Dá um banho no cachorro. A minha patrulheira me ensinou uma receita fantástica. Ela ensinou assim: quando eu chegava desarmonizada em casa, minha mãe mandava: vai tomar um banho de luz. Aí ela ia tomar um banho de luz e ficava bem. Naturalmente, vocês estão agora com aquela pergunta: o que é um banho de luz? Né? Banho de luz para essa mãe que deixou esse patrimônio para a filha dela, que é uma coisa que ela vai usar certamente para a vida toda. Vai para debaixo do chuveiro e imagina quando a água cair, que não é água, é luz que está banhando e te renovando. O que muda a tua vibração? Em primeiro lugar, você percebe quando ela caiu? Se não percebeu, você vai ser médium das piores forças. Segundo, você sabe o que fazer quando a tua vibração cai? Se não sabe, meu amigo, você é discípulo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E como a vida vai te levar, como ele levou para o bar, levou para o álcool e levou para o suicídio, porque o mundo está numa baixa vibração. Se você não souber, você vai acabar no mesmo destino. Vigiar e orar para não cair em tentação. Essa é a grande receita para os médiuns de todos os tipos: para o pessoal da desobsessão, para o pessoal da recepção, para o pessoal de lavar banheiro, para o pessoal que faz palestra. Obrigado, gente.